Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou responder uma pergunta muito pedida lá por vocês no TikTok, que é em relação às possessões, né? Muitas pessoas chamam de possessões demoníacas. Cris, se o diabo não existe, como é que existe então? Como é que a gente explica essas possessões? É muito fácil de responder isso. Com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar nos gigantes lá da Bíblia, né? Que são seres híbridos, eles são metade Deus e metade humano, né? E também são seres que não possuem almas. Então, quando eles morreram já lá no dilúvio, e também depois, porque surgiram outros, né? Eles não voltaram para Deus. Mas para poder explicar isso, eu vou ter que explicar para vocês como é que esses caras aí surgiram, né? Para vocês poderem entender como é que eles ficam até hoje vagando na Terra e por que Deus permitiu isso acontecer. Existem 72 emanações do bem e 72 emanações do mal. Esses são os verdadeiros anjos que a gente conhece e que são mal interpretados na Bíblia. A Bíblia quase inteira é metáfora, para vocês poderem entender. Gênesis não fica longe disso, Gênesis inteiro praticamente é metáfora. Tá? Então, aqueles anjos caídos nada mais são do que as emanações do mal de Deus. Então, o total são 144, 72 do bem e 72 do mal. Então, assim, lá em Gênesis fala, desçamos e confundamos os homens, né? Neste momento, Deus manda para a terra tanto emanações do bem quanto emanações do mal, para que o homem tenha legalidade de escolher o que ele quer, né? Algumas mulheres tiveram algumas inseminações com os seres do mal. Por exemplo, sabe lá a história de Maria, que teve uma inseminação e gerou Jesus Cristo? Foi mais ou menos assim. Não teve uma relação sexual propriamente dita, né? Não teve o ato em si. Mas Deus... Desculpa que tem um monte de bichinho aqui. Mas Deus, ele mandou esses espíritos do mal, né? Fez ali uma inseminação em mulheres, elas engravidaram e geraram esses semideuses, que são os conhecidos como gigantes. E foi aí onde tudo começou. Esses gigantes são seres do mal, são seres cruéis, eram, né? Na época lá, quando eles ainda tinham vida, eram seres cruéis. Então, eles só praticavam mal, viviam do mal, né? Matavam muitas pessoas, enfim. E naquela época, né, segundo os historiadores, alguns cientistas, foram encontrados ossadas de gigantes com cerca de 4 metros. Então, assim, mas no começo de tudo lá, eles existiam cerca de 4 metros, 4 metros e 80, só para vocês terem uma noção do quão gigantescos eles eram. E aí no dilúvio, né, todos eles morreram, só que ficaram vagando aqui na Terra. E depois do dilúvio, também surgiram outros gigantes. E aí até hoje, eles ficam vagando aqui na Terra, esperando alguém dar legalidade para eles. Deus permitiu que isso acontecesse para que, além das coisas que a gente escolhe pro bem, a gente também pode escolher pro mal. Então Deus deu as duas opções para a gente sempre escolher. Todas as pessoas que verdadeiramente incorporam esses espíritos do mal são pessoas que dão legalidade para esses espíritos. Aí vem a seguinte questão, né? Cris, mas assim, eu conheço pessoas X, Y, Z, que, cara, são pessoas do bem, são pessoas boas, enfim. Como é que essas pessoas vão dar legalidade? Eu quase não acredito nisso. Tu colocaria a mão no fogo por essa pessoa? Eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Por mais que seja uma pessoa boa, quantas pessoas boas vocês conhecem hoje que têm depressão? Eu conheço muitas. São pessoas do bem. Só que, quando a pessoa se permite ficar presa dentro de casa, quando a pessoa se permite não querer falar com ninguém, vocês podem ver que algumas pessoas depressivas são mais agressivas, né, nas palavras, enfim, e parte para agressão física se for necessário. São pessoas que se isolam, e quanto mais elas se isolam, mais elas dão legalidade para esse espírito. Elas, às vezes, num ato de desespero, elas querem sair do sofrimento, né, e mesmo sem elas saberem, muitas vezes elas acabam dando legalidade, então é muito perigoso essa legalidade, né? Quando você escolhe, automaticamente, todo mundo já passou por isso, aí hoje eu quero, cara, não tô nem aí pra ninguém, não quero nem saber, hoje se alguém falar alguma coisa eu vou dar porrada mesmo, sabe? Tem dias que as pessoas ficam assim, todo mundo já ficou assim um dia, de querer só praticar o mal, só fazer o mal. Só que as pessoas às vezes não associam esse mal às consequências. Então assim,
Muitas pessoas dão sim legalidade a esses espíritos na forma de ter um conforto depois, né? De fugirem daquele sofrimento. Então não coloquem a mão no fogo por ninguém, porque você pode se queimar, viu? O mais importante é vocês saberem que essas possessões existem, sim, só que numa menor proporção, tá? Bem pequena. Por exemplo, 90%, vamos colocar aí, do que acontece nas igrejas, enfim, é tudo teatro, é pura hipnose, entendeu? Não tem nada a ver com possessão demoníaca, enfim, eles usam o nome do diabo para falar a respeito disso, mas eu já falei em outros vídeos aqui, vou deixar um card aqui para vocês poderem entender que diabo não existe, o diabo nada mais é do que o nosso ego. Nós temos dois seres dentro de nós, o amor e o ego. Um fica na direita e um fica na esquerda, tá? É simples assim. Essas possessões têm a ver com outros seres, que são seres malignos. A Bíblia explica muito claramente sobre espíritos malignos. A Bíblia não fala sobre diabo. Então vale vocês entenderem também que quando, né, na pequena porcentagem, quando acontecem essas possessões, acontecem porque a pessoa tanto deu legalidade, né? E quando acontecem, por exemplo, em terreiros, né, em centros aí de algumas religiões que fazem essa procura, é porque, obviamente, eles estão procurando. Vocês já ouviram aquela frase de quem procura acha? Exatamente. Ela realmente é verdade. Quem procura, acha. Então, entendam de uma vez por todas. As que são verdadeiras acontecem por permissão das pessoas, tá? E como eu falei antes, quem procura, acha. Sempre que você procurar, você vai achar. Isso é muito sério, não brinque com essas coisas. E quanto ao resto, vamos dar mais atenção às coisas reais que acontecem aqui, porque muitos desses teatros que acontecem dentro das igrejas é para te colocar medo. Só isso. É só isso. É só por isso que existe a religião. Ou por medo, ou por alimentação de ego. Onde eles dizem que Deus tem uma promessa na tua vida e tu fica ali acreditando, esperando aquilo ali acontecer. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem explicadinho, bem mastigadinho, para vocês entendam de uma vez por todas quem são esses espíritos, de que forma que acontecem as possessões e como que a gente dá legalidade para isso, tá bom? Obrigada por terem me acompanhado aqui e até o próximo vídeo.